Fala pessoal, tudo bem? Muito bem, eu sou o professor Luciano Filizola, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos um pouquinho de direito penal. E o tema de hoje falaremos sobre então qual é a diferença entre maus antecedentes e reincidência. Então, a título de introdução, cabe lembrar, então, aqui no Brasil, para que o juiz realize a individualização da pena, então, uma vez quando ele condena um sujeito, quando ele condena o réu a uma pena privativa de liberdade, ele obrigatoriamente deverá individualizar a sua pena adotando o sistema trifásico. Então, obrigatoriamente, ele deve o quê? Considerar as circunstâncias judiciais, tá? Para calcular a pena base, que está lá no artigo 59. Depois, ele vai analisar as circunstâncias legais, que são as agravantes e atenuantes. E, por fim, ele vai considerar as causas de aumento e diminuição da pena, ok? Muito bem. Então, uma questão que é de suma importância e que já fez muita confusão é o seguinte: qual é a diferença entre maus antecedentes e reincidência? Por quê? Então, primeiro, lá no artigo 59, que vai trazer as circunstâncias judiciais para o cálculo da pena base, então o juiz, quando ele... E aí ele aumentava a pena dele, tá legal? Com base nesses maus antecedentes. Poderia-se fazer isso? Não, não se pode fazer isso. Por quê? Tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Ora, mesmo que eu tenha inquéritos e processos, pode ser que no final ele seja absolvido. Então, em razão da presunção de inocência, eu não posso considerar isso para desabonar, para agravar, para aumentar a pena dele em razão do delito que ele está sendo julgado naquele momento. Tá certo? Inclusive, esse é o conteúdo da súmula 444 do STJ. Certo? Então, pacificou-se o entendimento de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu não posso confundir. Então, a ideia de reincidência não pode influenciar lá na pena base. Porque eu não poderia aumentar a pena na primeira fase e depois aumentar novamente na segunda fase. Isso geraria o quê? Um bis in idem, certo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o que seriam os maus antecedentes? Eu só posso considerar, então, aquelas sentenças condenatórias transitadas em julgado, mas que não configurem a reincidência. E aí essa é a questão. Em que hipótese? Quando que eu vou ter uma sentença condenatória transitada em julgado por um crime anterior que não configura reincidência? Né? É o que a gente vai ver. Então, primeiro, o que é reincidência? Tá? A reincidência é uma agravante, está na segunda fase. É uma das agravantes. A reincidência pelo Código Penal vai se dar quando o sujeito pratica um crime, ele é condenado, e aí então transita em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso, e aí então ele pratica um novo crime. Tá? Não há necessidade que seja o mesmo crime, pode ser furto, estupro, roubo, homicídio, não importa. O que importa é que haja ali, no caso, o trânsito em julgado da condenação de um crime anterior. E aí ele pratica um novo crime e ele vai ser considerado reincidente, tá? Muito bem, só que a Lei de Contravenções Penais, o Decreto-Lei 3.088 de 41, traz também outra hipótese de reincidência que vai se dar nas contravenções. Então, se o sujeito pratica uma contravenção, é condenado, transita em julgado e pratica uma nova contravenção, ele também é reincidente, ok? E lá na LCP também diz que se o sujeito pratica um crime, é condenado, transita em julgado e pratica uma contravenção, ele também é reincidente, ok? Mas e se ele pratica uma contravenção, é condenado, transita em julgado e pratica um crime? Ele será reincidente? Não, ele não será reincidente. Por quê? Simples ausência de previsão legal. Primeiro eu tenho o crime e depois é condenado pela contravenção. Se for o contrário, se ele primeiro tiver sido condenado pela contravenção e depois pelo crime, não há reincidência. Porém, há entendimento que nesse caso poderia configurar o quê? Maus antecedentes. Então essa é uma hipótese de maus antecedentes. Uma outra que Delmanto defendia lá atrás, que é bem interessante, que é o seguinte, tá? Se o sujeito pratica um crime hoje, um furto, aí na semana seguinte ele pratica uma lesão corporal grave, ele brigou com o vizinho, quebrou o braço dele, tá bom? Aí o processo do furto correu bem, ele é condenado pelo furto, que foi o primeiro crime, e aí transita em julgado. E aí demorou um pouco o processo lá pela lesão corporal, em razão lá dos exames que tinham que ser feitos. E aí então ele está rolando o processo e aí ele é condenado também pela lesão corporal.
Quando ele for condenado, no momento em que o juiz for dar a sentença e for puxar a faca dele, vai ver que já tem uma condenação com trânsito em julgado pela prática de um crime anterior, certo? Que foi o furto anterior. Isso vai configurar reincidência? Não, por causa da ordem das coisas. Quando ele praticou o segundo crime, que foi a lesão corporal, não havia trânsito em julgado pela prática de um crime anterior. Perceberam? Só vai haver reincidência quando eu pratico um crime, quando eu já tenho trânsito em julgado pela prática de um crime, da condenação de um crime anterior. Nesse exemplo que eu dei, não. Ele praticou um crime hoje e outro crime na semana seguinte. Quando ele praticou a lesão corporal, não havia o trânsito em julgado da condenação pelo furto. Só apareceu depois. Mas quando o trânsito em julgado da condenação do furto ocorreu, ele ainda não tinha sido condenado pela lesão corporal, o que só veio depois. Então, quando o juiz pega a faca, ele vê que o cara já tem uma condenação com trânsito em julgado, mas não vai gerar reincidência, porque esse trânsito em julgado se deu após o segundo crime e não antes. E aí, então, nesse caso, seria um exemplo de maus antecedentes, ok? Uma outra hipótese é o seguinte, a questão da reincidência você só vai ter respeitando um prazo de 5 anos, que é o seguinte, o cara praticou o crime 1, foi condenado, trânsito em julgado e foi cumprir a pena dele. Digamos uma pena de 10 anos, tá? E aí terminou a pena dele. Progressão de regime, livramento, terminou. Foi extinta a pena dele. A partir desse momento, eu começo a contar 5 anos. Ao término desses 5 anos, se passar em albis, se ele não praticar nenhum novo delito, e aí ele vem, aí tranquilo, aí passou uma semana, ele praticou um crime, ele será considerado tecnicamente primário. Ou seja, não recairá sobre ele a reincidência. Então essa reincidência, ela não é, a noção dela, enquanto qualidade, ela não é perpétua. O sujeito ele não fica eternamente com a possibilidade de ser considerado reincidente caso volte a delinquir, não. Então tem um prazo de 5 anos. E não é 5 anos do crime ou da condenação, nem do trânsito em julgado, é do término da pena. Então, se transitou em julgado, ele começou a cumprir a pena dele, uma pena de 10 anos, e aí então tem que esperar, terminou, mais 5, aí é que então se extingue os efeitos da reincidência, tá ok? Alguns autores defendiam então que nesse caso ele praticou um crime depois de 5 anos do término da pena, praticou um roubo, por exemplo, ok? Não é reincidente. Alguns autores defendiam então que poderia ser o quê? Maus antecedentes, como Guilherme de Souza Nutti, tá? Porém, alguns autores, muitos autores, inclusive já temos decisões no Supremo, tá? Entendendo que não. Se eu tenho essa lógica para a reincidência, essa lógica ela deve acompanhar também a configuração de maus antecedentes, tá certo? Inclusive para se manter a razoabilidade, uma harmonia na interpretação dos dispositivos. Então, se não é lógico, não é razoável que os efeitos da reincidência fiquem perpetuamente, também não é razoável que os efeitos dos maus antecedentes fiquem perpetuamente, tá ok? Então, isso, inclusive, o entendimento do professor Daniel Heisman, ok? Então, meus amigos, eu tenho então essa distinção, então muito cuidado para não fazer confusão, tá legal? Então, maus antecedentes fica na primeira fase, tá, do sistema trifásico e a reincidência na segunda fase. E maus antecedentes é apenas quando eu tiver uma sentença condenatória transitada em julgado que não configure a reincidência, ok? Meus amigos, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado, ok? Então, se gostaram, então deixe aí um joinha, se inscreva no canal e aí, então, qualquer dúvida podem me procurar nas redes sociais. E aí, até a próxima. Grande abraço.